Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estudante terceirão mediação. Olha só, já estamos na unidade 3, certo? E hoje, amadinha, nossa aula é aquela aula que chegou aí para o terceirão para te ajudar, né, na questão da compreensão, na questão da interpretação dos itens, como analisar o comando das questões, as alternativas, como é que você vai descartar, certo? Então, essa aula vai tratar exatamente sobre como aí trabalhar, como você chegar ao gabarito, não é isso, amadinha, das questões? Vamos lá, então. Comigo, professora Pura Moreno, mais uma aula de língua portuguesa, juntamente com... Márcia Ramos. A nossa amadinha. Vamos lá, agenda da aula. Aula 46.1, certo? Vamos ver. Vamos lá, vamos aí para a aula de literatura. Habilidade da aula. Identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Muito bem, vamos lá então com a nosso início, contexto atual, com o tema o sono no mundo moderno. Ansiedade, estresse e angústia são alguns dos sintomas ligados à noite mal dormidas. Cientistas demonstram que o contexto sociocultural, a tecnologia e o estilo de vida atuais contribuem significativamente para que ocorra um distúrbio do sono, os quais prejudicam o desempenho mental, a segurança e a saúde das pessoas. Recentemente, um artigo da Nature and Science of Sleep, Natureza e Ciência do Sono, março de 2012, sobre os impactos do estilo de vida e desenvolvimento da tecnologia sobre o sono, trouxe uma revisão bastante interessante sobre os fatores ambientais e comportamentais que interferem no padrão de sono, duração e qualidade, além das consequências reportadas pela ciência nos últimos anos e possíveis tratamentos para as desordens do sono. Vários problemas são causados por escala de serviços que alternam os turnos durante dia e noite, por exemplo. Turno da noite acarretam menos tempo dormindo durante o dia subsequente, sonolência que pode durar até vários dias após a noite de trabalho. A escala acaba tornando também o trabalhador propenso a dormir em serviço, principalmente durante as horas que antecedem a manhã. Quando o trabalhador tem seu turno durante o dia, não pode dormir até tarde, por conta de seu horário de entrada. E isso segue um dia inteiro sem dormir. Junto, sono reduzido e tempo longo sem dormir tem implicado em problemas na segurança, produtividade, saúde e desempenho destes trabalhadores. Pesquisas mostram ainda que as escalas flexíveis de trabalho, como em horário noturno, aos finais de semana, ou aqueles em que o trabalhador é chamado por telefone a qualquer momento do dia, acarretam em piores saúde mental, qualidade de sono e bem-estar pessoal que as escalas tradicionais, certo? Então, após a leitura, nós vamos aí adentrar para a nossa temática da aula. Esse texto aí para você também te auxiliar, né, em relação a essa questão, quem aí já trabalha, né, quem mesmo que não seja um trabalhador aí de empresa, mas está ajudando na labuta em casa, né? E aí, será que você perde sono, né, demasiadamente? E aí a gente traz esse texto para essa reflexão. Às vezes o trabalhador ele não rende por todas essas consequências, né? Que aí o sono é terrível. Quem será vítima do sono?
Eu poderia passar aqui horas falando para você sobre as consequências do sono, porque eu preciso aí fazer essa reeducação, eu acho, mas não consigo, né? Eu durmo aí só 3 horas de sono, 4 horas de sono, o máximo que eu durmo são 5 horas de sono. E isso já vem há 7 anos, então hoje eu estou tendo realmente consequências na saúde devido aí à falta de sono, né, Amadinha? Essa aqui sempre me aconselha. Por Então, isso, ó, 8 horas de sono. Ah, meu sonho, quem dera, né? Então vamos lá, Vadinha, chamar a nossa árvore do sono, sem sono. Olha, só senão daqui todo mundo tá dormindo. Vamos lá, acorda, meu povo! Vamos embora, porque a aula já começou! Trazendo aí a nossa árvore do conhecimento. Agora é a árvore literária. Literatura, #RevisaEnem. E o nosso Revisa Enem, nós temos aí esse projeto belíssimo, a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, tendo aí seus bons resultados também, nossos alunos aí, mediação tecnológica em destaque no projeto. Então vocês são da NASA e por isso nós vamos aqui, né, continuar preparando você para agora essa turma também bombar. Leitura é o primeiro passo, certo? Primeiro passo. E aí você, a partir do clube de leitura, né, que aqui o componente curricular de língua portuguesa oportuniza para você, estudante, certo? Com várias obras. A gente traz obras de várias tendências, né, Amadinha? De vários períodos literários, para que você tenha aí esse passeio literário e você fique realmente aí preparado para essa avaliação, certo? Então a literatura, ela é tudo na nossa vida. Já vimos, né? Estamos aí caminhando, avançando. E aí vamos falar o seguinte, essa temática a gente traz, e lembra dos livros, Amadinha, das obras, né? Para eles também. Coloca aí para o nosso estudante recordar, que ele já leu, tenho certeza, e fica aí como leitura de mundo também, certo? Então vamos seguindo agora, nós vamos trazer para você o pensamento de Roland Barthes, que diz o seguinte: a literatura não permite caminhar, mas permite respirar. Agora é com você, interprete aí, né, esse pensamento de Roland Barthes. Bom, e assim nós vamos começando já a questão dos estudos dos itens, questões alternativas, agora referente à literatura. Vamos começar com o gênero textual poesia, né, de Manuel Bandeira. Nós temos aí uma poesia que é lá dos livros Poesia Completa e Prosa, certo? Vamos aí à leitura para a gente chegar ao comando e chegar às alternativas. Vamos lá! Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Manuel Bandeira. Vamos lá, comando da questão. Bem, vamos deixar aí esse gabarito aí em stand-by, né? Mas ele já veio, não quis ficar, beleza. Predomina no texto a função da linguagem. Então, qual é a sua atenção aqui? Essa questão vai verificar se você, estudante, já consegue, dentro do campo da literatura, dentro dos seus estudos literários, identificar características da linguagem literária e principalmente a função dessa linguagem, ok? É isso que esse item cobra aí de você. Então, letra A, né? Fática, qual é aí? O que predomina naquela poesia, na poesia que a Amadinha acabou de ler? O que predomina? Qual é aí a função da linguagem naquele texto? Então, aqui é a letra E, né? Que é poética, já veio, depois se chama a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. Pois é, então vamos lá. Vamos ver aqui o seguinte. Você conseguiu gabaritar
Ah, entendeu, né? Então, quando a gente está falando de poesia, falando desse texto literário, o texto literário, ele tem as características específicas. Primeiro, lembrar que é da poética. Segundo, que tem um estilo, certo? E aí, a construção de cada gênero literário. Desta vez aqui, uma poesia. Então, nós vamos ver essa poesia com rimas, né? Vamos ver essa construção e os detalhes dessas rimas, ou seja, quais aí seriam os requisitos, quais seriam aí a estrutura para essa análise literária da poesia. Entender quais são aí o período literário, depois ver aí de quem é a poesia, né, o poeta, e a construção, através das características dele, você vai chegar também aí ao período. Mas sempre ter claro, é um texto literário, vai ter o quê? Uma linguagem conotativa. Texto não literário não tem, vai ser denotativo, aquelas palavras realmente em sentido real, tá certo? Mas nós vamos ver outras questões em que nós vamos falar mais sobre isso. Vamos aí para mais uma. Atenção! Então, quem gabaritou essa, tranquilo, deu tudo certo. Então, vamos seguindo. O mesmo texto, mas agora outro item, outro comando. Vamos lá. Ó, temos aqui, ó, na estruturação do texto, destaca-se, ó, letra A construção de oposições semânticas. B, a apresentação das ideias de forma objetiva. C, o emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo. D, a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. E, a inversão de ordem sintática das palavras. Beleza, então na questão 1, foi pedido aí para você... A questão da função da linguagem. E agora é sobre a estrutura do texto, né? Certo? Se você já sabe que é uma poesia, tem versos, ok? É sobre a estrutura desse texto agora. Como você vai chegar ao comando da questão? Vamos lá. Então, você vai começar a descartar a construção de oposição semântica. Nós temos oposição de sentido em toda aquela poesia? Aí você começa a analisar os versos. Não temos oposições semânticas. Vamos já colocar de novo para você, tá? E aí, olha só. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E assim você vê que há, sim, uma progressão de ideia na construção aí poética. Os versos muito bem construídos. E não temos oposição semântica. Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. Nós temos aí a construção ou a apresentação de ideias de forma objetiva. Vamos lá. As ideias, elas foram colocadas ali de forma objetiva, né? Não, nós estamos falando de um texto poético. Se é um texto poético, se é uma poesia, nós vamos ter a subjetividade, certo? A subjetividade. E não aí a ideia na forma direta, certo? Não é a letra B. Vamos lá para a letra C. O emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo, certo? É a figura de linguagem exatamente o eufemismo que está na poesia? Não, né? Então, o eufemismo não está amenizando nada. Como, por exemplo, vamos recordar o que seria o eufemismo. Um exemplo claro para o nosso estudante. Quando vai dar a notícia de que alguém, infelizmente, né... não está fazendo mais parte. Isso. Não chegar com aquela notícia direta, né? Ah, aconteceu que deu um piripaque. É tranquilo essa notícia, né? Para dizer o que você já sabe, que você entendeu, certo? Então, nós não temos essa figura dentro da poesia. Essa não. Vamos aí, então, para a letra D. A repetição de sons de construções sintáticas semelhantes. Opa! Vamos deixar aqui um pouquinho assim, stand-by. E a letra E? A inversão da ordem sintática das palavras. Inversão, a gente já viu isso na primeira análise para
descartar a letra A. E sendo assim, eu acredito que o nosso gabarito é letra D. Se você chegou nesse gabarito, estudante, fazendo análise direitinho das alternativas, você pode contar que você já será aquele aluno da NASA que vai chegar na universidade bombando. Muito bem. Mais outra questão e vamos aqui a um trecho, de um poema parnasiano. Estranho mimo aquele vaso, viu? Casualmente, uma vez de um perfumado. Contador sobre o mármore luzídio, entre um leque e o começo do bordado. Olha o comando, atenção. É luzidio, mármore, luzidio. O trecho do poema, em destaque, olha só. Já está afirmando. Está afirmando. É parnasiano. Se ele é parnasiano, você vai parar e voltar lá no que você aprendeu na sua aula sobre a escola literária do parnasiano. Lembrar que o parnasiano tinha como bordão o quê? Arte pela arte. Se é arte pela arte, eles queriam ali colocar uma poesia perfeita. Eles buscavam a perfeição. Então, por aí, você com as características, vai chegar a um gabarito. Só que o que esse comando pede? Lembrou, já sabe do que se trata, lembrou que o parnasiano usa a palavra rebuscada, Beleza, ele é bem aí culto, então traz uma poesia muito bem lapidada. Lembra do Ourível, Que ele se compara o trabalho de produzir a poesia, a arte poética como a do Ourível, que tem toda aquela pedra bruta e que vai lapidando, lapidando e chega aí fazer aquela peça aí, essa joia rara, Mas o comando pede assim, esse poema, esse trecho parnasiano, o poema, revela um poeta. Que poeta? O que ele revela? Letra A, distanciado da realidade. Letra B, enganjado. Letra C, um poeta crítico. Letra D, um poeta irônico. Letra E, um poeta informal. E agora? Como é que você chega nessa questão? No X da questão. Você, lembrando das características, é claro que vai chegar a descartar que não há poeta informal. Irônico pode até ser, mas ali não é exatamente a característica do poeta parnasiano. Crítico ele pode ser, mas se você tem ainda A, B e C, se você teve dúvida na crítica, você deixa um pontinho ali para depois você voltar à análise. É um poeta enganjado? Pode até ser dentro da sua boa vontade, dentro daquela questão de querer trazer a perfeição, é enganjado. Mas se nós temos a letra A, distanciado da realidade, essa é a característica mais importante. O poeta parnasiano, ele sim, ali revela um distanciamento da realidade. E aí você marca a letra A, volta aqui, descarta a C e a B. Beleza? Muito bem, gabarito letra A. Próxima questão, mais uma poesia. É claro que agora nós vamos aí à poesia de Raimundo Correia com o tema Mal Secreto. Vejam que estamos com Raimundo Correia. Você vai buscar as suas anotações, as aulas de literatura sobre esse período literário, para que você chegue nas características do poeta e também da escola desse período. Vamos lá! Se a cólera, que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse, o espírito que chora, vê através da máscara da face. Quanta gente talvez que inveja agora, nos causa então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa.
Comando da questão. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, letra A, presta atenção aqui, no comando, ele faz uma afirmação, né, de como é conduzida, né, a questão da proposta parnasiana, né, ele tem aquele cuidado formal, de racionalidade, da condução temática. Ele está dizendo que o soneto de Raimundo Correia reflete sobre forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade, está afirmando. Agora, na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, letra A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. B, o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Letra C, a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. D, o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. E a transfiguração da angústia em relação ou em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. E aí, aluno? O que o eu lírico revela? Mais uma vez, mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz reconte do inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosas. Então, com isso o que a gente entende? Esse trecho, né, essa estrofe, quanta gente que ri, talvez consigo guarde um atroz reconte do inimigo, como invisível chaga cancerosa. Então, há algo que acontece, mas que as pessoas aí ou usam máscara ou escondem, né? Então, esse eu lírico, ele revela o quê? A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Quando naquele trecho nós temos ali quanta gente que chora e que guarda, né? Certo? Esse é o gabarito. Tá certo que essa questão ela é de nível difícil, né? Porque é uma análise exatamente aí do domínio primeiro de todas as características, mas também focar no próprio texto, na poesia, na construção mesmo aí de cada verso. Ler e reler a poesia, volta no comando, vê o que o comando está pedindo para você analisar. Porque olha só, muito bem que a poesia fala um pouquinho do sofrimento. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno, aí quebra a questão. Não é a letra C, quando traz ali que o sofrimento torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Né? Não está ali na poesia. Nem que você releia de trás para frente, frente para trás, não é isso que nós vamos chegar ao entendimento. Letra C. Por que não é a letra C? A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Não, ali ele está colocando, né, um sentimento que a gente, o ser humano, ele guarda para si, para que ele seja ali bem quisto, bem visto e consiga estar aí inteirado na sociedade. E da letra D, o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Em nenhum momento ali é conduzido para que a gente observe esse eu lírico, né, colocando essa posição ali na poesia.
E a letra D, a transfiguração da angústia em alegria. Tem isso? Não, né? Certo? Do começo ao fim está falando exatamente dessa questão em que há um sentimento que ele ali está guardadinho, né? Mas que sofre, esse eu lírico sofre, mas ele guarda esse sofrimento, certo? Bem, avançando aí o período literário, vamos aí para outra questão, e é claro, o Mamoeiro, essa obra magnífica de Tarsila do Amaral, de 1925. 1900, já estamos o quê? No modernismo, certo? Vamos então ao comando da questão. Os movimentos de vanguarda do modernismo se solidificam no Brasil e a partir da realização da Semana da Arte Moderna, em 1922. Considerando as influências desse movimento nas artes plásticas brasileiras, no quadro Mamoeiro, de Tarsila do Amaral, identifica-se a presença do detalhismo em torno da imagem de elementos humanos que filia o quadro ao expressionismo. B. A valorização da tecnologia a partir do destaque dado à industrialização, indicando a influência do futurismo. C. O destaque para as linhas retas à contemplação do cotidiano, que demonstra a presença do primitivismo nacionalista. D. Que o aspecto vanguardista perde espaço para a beleza estética do quadro. E o ufanismo revelado pelo destaque dado à natureza. Então, você, aluno, vai observar a questão desta obra com detalhe. Qual o item que está mais ligado a esta imagem? Qual que se identifica? A, B, C, D ou E? Chegando aqui ao gabarito, olha só, destaque para as linhas retas e contemplação do cotidiano. O que você vê lá? Né? Uma pessoa caminhando no seu dia a dia, uma pessoa lá na porta da sua casa, né? Que demonstra a presença do primitivismo nacionalista. Beleza? Vamos lá. Outra questão. Comando. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anita Malfatti e outros modernistas. Temos aqui, letra A, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores e a originalidade e os temas nacionais. B, defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. C, representava a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. D, mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. E buscar a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Então, o que aconteceu com a Anita e os outros colegas depois da crítica? Então, você vai analisar com calma, tá certo? Então, chegou onde que está, que identifica essa crítica. Então, olha só, ó, letra A, né? Buscaram libertar a arte brasileira das formas acadêmicas europeias, ou seja, eles criaram, eles inovaram, né? Valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais, os temas aqui relacionados ao nosso país. Belezinha? Vamos lá, mais uma questão chegando aqui. Ó, Casimiro de Abreu. Quem lembra de Casimiro? Faz parte lá da segunda geração do romantismo, certo? O que é simpatia? A uma menina
Simpatia é o sentimento que nasce num só momento, sincero no coração. São dois olhares acesos, bem juntos, unidos, presos numa mágica atração. Simpatia são dois galhos banhados de bons orvalhos, nas mangueiras do jardim, bem longe às vezes nascidos, mas que se juntam crescidos e que se abraçam por fim. São duas almas bem gêmeas que riem no mesmo riso, que choram no mesmo ais. São vozes de dois amantes, duas liras semelhantes ou dois poemas iguais. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho, é o doce aroma da flor, são nuvens do céu de agosto, é o que me inspira teu rosto. Simpatia é quase amor. Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu foi um poeta brasileiro da segunda geração do romantismo. Olha só, afirmando, né? Considerando o poema anterior, pode-se afirmar que, letra A, como poeta extremamente conceitual, o eu lírico apresenta traço pré-modernista, já que tenta definir como se fosse um verbete o que é simpatia. B. Há uma gradação em relação ao que o eu lírico define como simpatia, porque depois de conceituá-la de diferentes formas, ele encerra citando a face da amada. C. O eu lírico define simpatia como algo muito complexo e faz especulações sobre o que deve ser feito a fim de ser simpático. D. Ao afirmar que simpatia é quase amor, pode-se concluir que ele minimiza a importância do sentimento amoroso, uma vez que o poeta romântico não conseguia definir seus sentimentos. E simpatia e amor são elementos dissociados, portanto, um não depende do outro, o que leva o eu lírico a definir simpatia, né, de forma mais objetiva. Então, amadinhos, vocês viram lá no poema a questão, né? Aqui, simpatia. Vocês façam a leitura novamente. Opa, já leram uma, já leram duas. E vejam aqui o que está pedindo. Ó. Considerando o poema anterior, pode-se afirmar que A, B, C, D ou E, o que acontece? Letra B, né? Há uma gradação em relação ao que o lírico define como simpatia, porque depois de conceituá-la de forma diferente, ele encerra citando a face da amada. E a gradação, né? Talvez se o nosso aluno está perguntando, professora, mas por que, né, essa alternativa? Em cada estrofe você vê que ele vai ampliando a ideia do que é aí simpatia, tá bom? Mais uma aqui, olha só, observe bem essa imagem, muito conhecida. E temos aqui o seguinte, o quadro de Liberdade, do Francis Delacroix, bem como o que o artista representa, ideologicamente deve ser relacionada principalmente à estética. Vamos lá. Letra A. Gente, nós estamos rindo porque eu adoro ver a professora Márcia falar em francês. Em francês, olha, não sei não, Madinho. Letra A. A barroca, por apresentar um texto em que se dividia um pensamento antropocêntrico e teocêntrico marado no quadro pela oposição entre claro e escuro. B. Arcade, por apresentar ou figurar a situação hipotética de bucolismo e tragédia ligada ao pensamento clássico greco-latino. C. Romântica, por enfatizar o ideal libertário, comum às sociedades setecentistas que alcançaram por meio de guerra seus intentos durante o século XIX, D. Realista, por apresentar de forma sensualista a figura feminina destacada no quadro pela nudez que se insinua. E modernista, por apresentar uma nova perspectiva para a arte, inclusive deformado o objeto que a personagem traz à mão. Então, você vai lembrar aí daquele momento do contexto histórico, o que estava acontecendo, né, no mundo? A Revolução Francesa,
Por que eu falo da Revolução Francesa? Liberté, fraternité. Então, olha só. A, B, C, D, U, E. Temos o quê? Amadinhos. A letra C romântica, né? Por enfatizar o ideal libertário comum à sociedade setecentista, que alcançaram por meio de guerra seus intentos durante o século XIX. Letra A não poderia ser. Porque na barroco... Não temos esse aspecto histórico durante essa escola literária, esse movimento literário, bem no início da colonização, né? Então, a letra A não pode ser a letra A. Nem a B, a Arcade, né? O arcadismo, não temos também essa questão aí de guerras, né? E a letra D também, realista, pode até ali talvez ter confundido, mas o que descarta é que aquela obra não apresenta a forma sensualista da figura feminina, certo? Nem modernista. Nem ali o modernismo. Mais uma questão. O ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em peito brasas escondido, tu que um rosto corre desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido, se é fogo como passa brandamente, se és neve como queima com confia. Mas, ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. Texto pertencente a Gregório de Matos apresenta as seguintes características. Gregório de Matos, ó. Então, característica, foca nas características. Letra A. Trocadilhos, predomínio de metonímia e símiles, a dualidade temática de sensualidade e do refriamento, antítese claras em ordem direta. B. Sintaxe, segunda ordem lógica do classicismo, a qual o autor buscava imitar, predomínio das metáforas e das antíteses, temática da fugacidade do tempo e da vida. C. Dualidade temática da sensualidade do refreamento, construção sintática simétrica por simetrias sucessivas, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem ao paradoxo. D. Técnica naturalista, assimetria total de construção, ordem direta e inversa, imagens prenunciam o romantismo. E. Verificação clássica, temática neoclássica, sintaxe preciosista, evidente no uso das antíteses, dos anacolutos e das alegorias, construção assimétricas. Quais as características? Lembrando que, ó, barroco. E não pode, nosso aluno aí, ó, a dualidade temática de sensualidade e do refriamento, construção sintática simétrica por simetria sucessiva, predomínio das metáforas, das antíteses, dos paradoxos e assim por diante. Barroco e as antíteses. Bom, no trecho a seguir, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente outro estilo de época, o romantismo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo. Por isto, não é romance em que o autor sobredoura a realidade fecha os olhos às sardas e espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daqueles feitiços precários e eternos que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ok, comanda a questão. Assinale a alternativa que contém a frase transcrita do texto. O que isso quer dizer? Que está tal qual está no texto. Em que percebe a crítica do narrador ao romantismo. Então, vamos encontrar ali qual das alternativas que traz esse trecho exatamente como está lá no texto, fazendo essa crítica ao romantismo. Letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas.
B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. D. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Qual aí das alternativas? Onde Temos que aí? mostra a crítica? Olha só, letra A, né? O autor sobredora a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Beleza! Vamos aí seguindo para terminar As Pombas de Raimundo Correia. Você fez a leitura, correto, desse poema para chegar ao comando da questão, em que o comando diz o seguinte: O poema de Raimundo Correia ilustra o parnasianismo brasileiro. Dele pode-se depreender as seguintes características desse movimento. Letra A. Soneto em verso decassílabo com predominância de descrição e vocabulário seleto. B. Versos livres, com predominância de narração e ênfase nos aspectos sonoros. C. Verso sem rima, liberdade da expressão de sentimento e recorrência às imagens. D. Soneto com versos livres, exploração do plano imagético e sonoro. E. Soneto com rimas raras, com descrição e presença da mitologia. Então, quais são as características do O que ilustra? Então, nós temos aí o quê? A letra A, que é versos decassílabos com predominância de descrição e vocabulário seleto. Beleza, então. E aí, para encerrar, nós vamos convidá-los agora, né, para colocar a mão na massa, né, amadinha? Beleza? Mas é rapidinho, nós vamos passar para você aí. Olha lá. E aí você reveja, certo? Vamos então a essa mão na massa. Interpretação textual na prova de literatura são aí dicas que você vai usar e volta e tome nota sobre isso, tá certo? Então, aqui a gente vai encerrando com você esta aula do hashtag. Se liga aí que nós temos literatura, né? Tá bom? Então, até aí a revisão. Valeu!